Boa tarde, amigos e amigas. Meu nome é Ludmila Almeida, eu sou trabalhadora do GPEC e estou aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse estudo que tem sido feito de forma sequencial, que teve início lá no capítulo 1 do Evangelho. E agora nós vamos dar seguimento, iniciando um novo capítulo, o capítulo 27, intitulado Pedi e Obtereis. Hoje nós vamos falar do primeiro item desse capítulo, que se chama Qualidade da Prece. Então, eu vou convidar a todos para que a gente possa ter esse momento, de conexão com o alto, de leitura, de aprendizagem. E vamos iniciar com a nossa oração. Aqueles que desejarem podem fechar os olhos. Vamos nos colocar numa posição confortável. Silenciar a nossa mente, nos concentrar neste momento presente. E assim, rogamos ao amado Mestre Jesus que mais uma vez possamos estar aqui, com as nossas mentes e os nossos corações abertos, para entrarmos em contato com as Tuas lições. Que estes ensinamentos possam chegar até nós e de alguma forma nos tocar, nos transformar, fazer sentido nas nossas vidas, para que possamos sair desse momento transformados e seguir adiante, passo a passo, na jornada rumo ao bem. Que seja uma tarde agradável, tranquila, que possamos escutar essas palavras, que possamos refletir sobre o sentido de cada frase lida ou dita, e que essas energias e fluidos benéficos, esses conhecimentos cheguem também a todos aqueles que estão aqui em nossa companhia nesse momento, necessitando de uma palavra de consolo e de encorajamento trazida pelo Evangelho. Que assim seja. Então, meus amigos, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos iniciar o capítulo 27, Pedi e Obtereis, com o item 1, Qualidade da Prece. Esse capítulo, ele é dividido em vários tópicos, mas o tema geral desse capítulo é sobre a prece. Então, aqui ele vai dizer sobre a qualidade da prece, a eficácia da prece, a ação da prece e por aí vai. E hoje a gente vai falar da qualidade da prece. Mas antes que a gente adentre na leitura, nas reflexões, eu resolvi voltar um pouquinho a nossa atenção também para o Livro dos Espíritos. Apenas duas pequenas questões que complementam e que introduzem muito bem esse tema da prece que vamos abordar agora. Então a gente vai para o Livro dos Espíritos na questão 658 e 659. E essas questões, elas falam diretamente do item da prece do Livro dos Espíritos e definem um pouco e trazem esse conceito de prece de acordo com o Espiritismo. Então, questão 658 pergunta: a prece é agradável a Deus? E os Espíritos respondem: a prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. E a prece do coração é preferível à que se pode ler, por bela que seja, se as leis mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é ditada com fé, fervor e sinceridade. Mas não creiais que ele seja tocado pelo homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que isso seja, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, o que Deus quer é a prece pura, vinda do coração. E aí, a questão 659 traz esse conceito para a gente. Qual é o caráter geral da prece? E a resposta dos Espíritos é: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele e colocar-se em comunicação com ele. Pela prece pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Então, é um ato de adoração e de aproximação com Deus.
E aí nós vamos voltar aqui para o nosso estudo do Evangelho, nosso título, né? Qualidade da prece, ou seja, quando eu sei que a prece é bem feita, qual é a verdadeira prece que agrada a Deus, né? Que qualidade de prece, que característica, que tipo de prece verdadeiramente toca, né? Os bons espíritos, a espiritualidade maior e chega a Deus. E aí esse texto ele tem 3 citações, né, dos evangelhos de São Mateus e mais para frente de São Lucas. E nós vamos, desculpem, 2 citações, né? Não, isso mesmo. São Lucas e São Mateus. E eu vou fazer a leitura porque é um trechinho curto e a gente vai lendo e vai comentando isso aos poucos. Então, qualidade da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, digo-vos, eles receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto, e estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, recompensar-vos-á. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser, pela multidão de palavras, que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. São Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Né? Então, nessa primeira passagem do Evangelho de São Mateus, Jesus nos explica, nos ensina algumas características da verdadeira prece, né? A primeira de todas é que orar não é um ato público, não é um ato de apresentação. Nós não oramos para aqueles que estão nos observando. Oração é um ato de aproximação com Deus, né? Um ato de intimidade com Deus, como disse lá o Livro dos Espíritos. Então, a nossa oração ela deve ser íntima. Por isso ele coloca aqui, para que você se feche no seu quarto, né? E esse quarto não precisa ser só necessariamente o quarto físico, né? O ambiente físico da casa, do quarto. Mas para que você se feche na sua mente, para que você internalize, se concentre, para que você tenha essa ligação direta entre você e o Pai. A oração não é um ato de exibição pública, mas é um momento de aproximação com Deus. E Deus está perto de nós, Deus está em nós, Deus nos conhece, Deus sabe o que vai no nosso íntimo. Então não é preciso revelar isso ao público, né? Como ele fala aqui bem no finalzinho desse trecho. Porque o vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. Né? A gente vai pedir na oração, mas a nossa intenção de pedir já precede o nosso pedido. Porque o que vale é o que está no nosso coração, na nossa vontade. E aí a gente segue para a leitura do segundo trecho. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, perdoe também os vossos pecados. Se vós não perdoais, vosso Pai que está nos céus não vos perdoará também dos vossos pecados. São Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26. Então, nesse trecho de São Marcos, ele está falando da prece de coração puro, né? Que está diretamente relacionada às leis divinas, às leis de sintonia, de afinidade, de ação e reação. Então, como é que eu posso pedir para que alguém me perdoe se eu não perdoo alguém? Como é que eu posso pedir para que alguém se alegre, para que alguém esteja bem, se eu não desejo o bem do outro, ou se eu não faço o que é necessário fazer para que eu esteja bem? Então, os nossos pedidos, as nossas vontades, as nossas súplicas nas orações, elas têm que estar em acordo, em sintonia com o que a gente é por dentro, com a nossa essência, com a nossa intimidade, né? Então, se eu vou lá fazer um pedido para que algo aconteça de bom para uma pessoa, mas eu verdadeiramente desejo mal para outras pessoas, que força, que vontade, que potência que terá essa oração? Qual é a qualidade dessa prece que eu estou fazendo?
né? Então, que a gente possa, antes de tudo, purificar as nossas ações, os nossos pensamentos, o nosso coração, para que a gente tenha méritos, para que a gente tenha sintonia na hora de pedir, na nossa prece, né? E aí, num outro trecho, né, de citação do Evangelho de São Lucas, esse texto continua no item 3 dizendo: ele contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos como sendo justos e desprezando os outros. E aí ele vai falar a parábola do fariseu e do publicano. 2 homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, eu vos rendo graças, porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos declaro que este retornou entre os seus justificado, e não o outro, porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Então, só para a gente contextualizar, né? Quem é o fariseu e quem é o publicano? O fariseu é um judeu, né? Da época de Jesus, era um judeu que seguia a Torá, que se exaltava e que se dizia superior por seguir estritamente as regras da Torá, por seguir os atos, os ritos e tudo que a Torá preconizava naquele tempo. E o publicano era o coletor de impostos, né? Era aquele que arrecadava do seu povo. E aí, nessa parábola, a gente vê o fariseu colocando-se de pé, ou seja, querendo ser visto no seu ato de oração e colocando os defeitos do outro, né, acima dos seus próprios defeitos. Então, aqui ele diz que eu não sou ladrão, não sou adúltero, não sou injusto, como esses outros são. Mas ele não faz uma reflexão, ele não faz uma análise dos seus próprios defeitos. Ele se coloca para Deus acima dos outros homens. Enquanto isso, o publicano que estava lá, que não se dignava nem a levantar o olhar para o alto, mas ele tinha um profundo pedido de perdão, de arrependimento dentro do seu peito. E ele dizia, né? Perdoai-me, tende piedade de mim, eu sou um pecador. E isso era verdadeiro, e isso vinha de dentro de si, com verdade, né? Então, ele falou, Jesus nos diz, né, que todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Porque quem somos nós, ainda tão pequenos, tão assim, no início da nossa caminhada, para conseguirmos julgar quem é superior e quem é inferior, né? E quem somos nós para colocar as nossas qualidades acima das qualidades dos outros, para apontar o defeito nos outros. Então, quando nós fazemos uma prece, nós devemos ter, acima de tudo, a humildade de compreender que o nosso estágio evolutivo ainda é um estágio evolutivo de muitos defeitos, de muito trabalho pela frente, mas que mesmo assim, se a gente tiver uma vontade fervorosa, se a gente tiver coragem, se a gente tiver determinação no bem, nós poderemos ser atendidos nos nossos pedidos, né? E também é importante que a gente expresse, assim que a gente reconheça as nossas falhas, que a gente expresse verdadeiramente o nosso arrependimento, né? Que a gente peça perdão a Deus pelas falhas que temos e não apenas exalte as nossas qualidades, porque certamente temos muito ainda a corrigir na nossa vida, né? Na nossa formação, no nosso caráter, na nossa moral. E por último vem aqui, né, uma explicação de Kardec
nos explicando assim várias características, várias qualidades que devemos buscar na prece, né? Então, as qualidades da prece estão claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai secretamente. Não afeteis de muito orar, porque não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. Antes de orar, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, porque a prece não será agradável a Deus, se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Então, Kardec aqui de forma brilhante faz um resumo dos ensinamentos trazidos por essas passagens, né, que foram citadas anteriormente, de que a gente possa orar com discrição, com recolhimento, voltado para o nosso íntimo, para a nossa relação íntima com Deus, de que a gente possa orar de forma simples, não é preciso uma fórmula rebuscada, palavras difíceis, né, linguagens cultas, nada disso é importante. Importante é a intenção, é o sentimento, é a vontade. Não precisa ser prolixo, não precisa ser extenso. O importante é que a gente passe a mensagem O importante é que a gente passe a mensagem daquilo que nós estamos sentindo, desejando, pedindo, agradecendo. Essa oração precisa ser sincera. Essa oração precisa ser pura de coração, então nós precisamos estar com o nosso coração puro, nós precisamos perdoar para ser perdoados. E essa oração precisa acima de tudo, ser humilde, né? Porque nós precisamos compreender o nosso estado e a nossa necessidade de crescimento e de evolução. Então, eu não vou me estender muito mais, né? E a gente vai continuar estudando e avaliando e observando e aprendendo sobre a prece nos próximos tópicos. E eu gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui comigo hoje e vamos fazer a nossa oração de encerramento. Amado Pai Celestial, estamos aqui diante de Ti, Senhor, com os corações gratos, cheios de alegria, por mais esses ensinamentos. E apesar, Senhor, de reconhecermos que não temos ainda a compreensão total da força, da potência desse instrumento que é a prece, mas estamos aqui buscando aprimorar, buscando nos elevar e buscando nos aproximar cada vez mais de Ti, Senhor. Que nesse momento as nossas famílias, os nossos amigos, todos aqueles que estão à nossa mente, possam ser agraciados com a Sua luz, com seus fluidos de paz, de equilíbrio, de refazimento, de alegria. Que nesse momento, Senhor, esta mesma paz, esse mesmo equilíbrio e alegria se espalhem pela nossa comunidade, pela nossa cidade, pelo nosso país, por todo o planeta Terra, que nos abriga com gentileza e com carinho. Que possa ser uma semana abençoada para todos e que continuemos firmes e fortes no nosso propósito de crescimento e de melhoramento interior. Que assim seja. Obrigada a todos e até a próxima semana.